Fala aí, Doc, eu sou o Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço e fundador da Medinco. E hoje eu tô com o Caio Nunes aqui, fundador da Sanar e CEO atual do Grupo Cetros. Tudo bem? Como é que você tá, Caio? Tudo bem, tô ótimo. Obrigado, Evandro, aí pelo convite. Vai ser um prazer aqui bater esse papo hoje com vocês. Cara, que legal. Pô, primeira pergunta aí que eu faço para todo mundo que é médico, que vem aqui no programa, por que você escolheu medicina, cara? Excelente pergunta, não é óbvia. Quando eu fiz vestibular, eu me inscrevi em duas. Tá. Eu me inscrevi em engenharia elétrica, porque eu sempre gostei de matemática, de exatas. Tá. E eu me inscrevi em medicina porque meu pai é médico, minha irmã já era médica, meus primos já eram Ah, médicos. Então eu sabia o que que era. tá. E aí não teve uma história legal nem romântica por trás, não. Eu me inscrevi nas duas. E aí eu passei nas duas. Que Só legal. que eu passei em engenharia elétrica em São Paulo, na Unicamp, e em medicina na Federal da Bahia. Você é da Bahia. Eu sou da Bahia. Legal. E aí ficar em casa era mais fácil. Uhum. E aí eu fiquei em casa, né? A história foi Não, bem, sincero, ótimo. bem básica, assim. Eu gosto de sinceridade. E daí você escolheu e você começou fazendo na Federal da Bahia, medicina. E o próximo passo, radiologia. Quando que você falou, cara, eu vou ser radiologista, tudo? Eu não falei na apresentação, mas o Caio também é radiologista. Maravilha. Então, olha como as coisas se conectam. Quando eu cheguei ali até o quarto ano, eu queria fazer cardio, Tá. porque é uma confusão que os estudantes fazem muito, né? A Qual que é gente a área quando é do seu pai? estudante. Desculpa. A área do Meu, seu meu pai. pai, ele é cirurgião geral. Seu João Geral. Já está aposentado, mas era cirurgião geral. Tá. Eu queria fazer cardio. Por quê? Porque eu me encantei por fisiologia, me encantei por eletro, me encantei por ausculta cardíaca, sopro, exame físico. Só que a gente, quando é estudante, a gente confunde o que a gente gosta de estudar com o que é a rotina de um cardio. Boa. E eu não tinha essa ideia. Quando eu fui para o internato, eu percebi que a rotina de um cardio, sobretudo o cardio clínico, é o ambulatório. E o ambulatório é menos sobre você pensar toda essa fisiologia, pensar tudo aquilo que você está estudando, e é muito sobre você fazer o paciente aderir ao tratamento, aderir ao estilo de vida. E eu não gostava muito daquilo. Então, quando eu descobri isso, eu repensei. E aí eu fui resgatar lá o vestibulando que tinha feito engenharia. Legal. Eu falei, cara, eu gosto de física, gosto de matemática, gosto de tecnologia e quero empreender. E na época, Você já tinha para você já que você queria tinha empreender naquela época. que eu queria empreender. E naquela época, Legal. estava tendo ali 2007, por ali, Tá. estava tendo o boom das clínicas de imagem. Tá. Então eu me inspirei muito naquilo. Eu falei, cara, eu gosto de física, gosto de diagnóstico, gosto de pensar problemas, e radiologia é pensar problemas e falar, olha, vidro fosco pode ser A, B, C, D, E, tal alteração, nódulo no fígado pode ser A, B, C. Então isso é quebrar problemas e tentar reconhecer padrões. Então eu gostava disso e junto disso estava acontecendo um movimento de empreendedorismo. Então, estava exatamente no boom das clínicas de imagem que estavam crescendo de forma muito acelerada. Então, eu falei, eu acho que eu vou juntar aqui minha vontade de estar mais próximo de física, de tecnologia, de quebrar problemas com a questão do empreendedorismo. Então, rádio é a especialidade perfeita. Então, foi assim que eu acabei indo para radiologia. Poxa, que legal. E daí, durante a residência, você tocou a residência e fez aqui em São Paulo, Fiz na aqui no USP, né? HC. Legal. E foi quando que você começou a ter mais concreta essa visão da parte do empreendedorismo? Maravilha. Então, eu sempre tive essa vontade, mas não Tá. sabia exatamente por onde começar, nem com o quê. E por que você você tinha essa vontade, você sente? Interessante. Eu fui picado pela mosquinha do empreendedorismo na faculdade, num evento de empreendedorismo. Ah, legal. Então, teve um evento no primeiro semestre feito pela faculdade de administração. Eu fui de gaiato no navio, assim. Eu falei, vou lá, de graça, até injeção na testa, né? Então, fui lá e eu achei fantástico aquele mundo que estava se abrindo ali para mim. E uma das razões que eu me conectei com aquele tema é que eu sempre gostei de criar coisas novas. Tá. E aí o empreendedorismo era a ferramenta na qual eu iria
expressar essa minha característica que já estava ali. Eu só precisava de um caminho. Então, Entendi. começou ali a história do empreendedorismo, lá no primeiro semestre. Depois eu participei do Desafio Sebrae, que tinha na época, Sim. de empreendedorismo. Participei algumas vezes. Nossa equipe chegou na final nacional, foi super legal. E aí, você começa a quebrar a janelinha de só falar com médico, falar com pessoas de outras áreas e ver que tem todo um mundo fora da medicina. Porém, quando eu formei ali, eu ainda não sabia onde que eu ia começar. A ideia era empreender dentro da rádio. Então, eu comecei uma empresinha de telelaudo na época. Sei. Né? No Covid se falava de telemedicina, mas na radiologia já tinha telemedicina há muito tempo. Qual ano foi isso? Eu comecei a empresa de telemedicina com colegas de faculdade. Era 2011. Que legal. 2010, 2011. Daí o pessoal mandava as imagens e vocês laudavam a gente pegava distância. clínicas pequenas do interior, né, que não tinha radiologista, a gente pegava e laudava. Que legal. Foi super legal e também foi a primeira falha, né? Uhum. Então, enquanto empresa não deu certo. Tá. Nosso software está até hoje funcionando. Que legal. Mas enquanto empresa não deu certo, porque nosso foco ainda era a medicina. Uhum. 90% do nosso tempo a gente estava como médico. 99%. Você, 2011, você estava fazendo residência de radiologia nessa época? Tava. Tá. Então, e aí tinha muita coisa. Você era residência de rádio lá no HC, correria super e ainda empreendendo. Aí não deu muito certo. Imagino a dificuldade. Não tinha muito foco. Sei. E qual que foi o próximo passo depois? Aí o próximo passo foi a Sanar. Então, quando que começou a Sanar? A gente começou ali em 2011, a gente começou a ter as primeiras conversas. 2011. 2012 a gente avançou mais e operacionalmente ali em 2013 a gente abriu o CNPJ. Tá. E você estava na residência ainda? Estava na residência ainda. E como é que foi fazer isso tudo com a residência? Cara, foi bem difícil. Eu fazia quando dava as coisas. Eu tive felizmente eu tive o privilégio de não precisar dar plantão fora da residência, porque a gente sabe que a vida do residente... Tem a residência, você ainda precisa ganhar uma graninha ali fora, né? Porque eu tinha servido ao exército. Então, eu juntei um pezinho de meia para não precisar trabalhar durante a residência. Fora, né? Fora da residência. E aí, todo o meu tempo livre, eu fazia as coisas da Sanar. Então, à distância, junto com meus sócios, eu também tive a felicidade de que meus sócios não são médicos. E estavam 100% dedicados ao negócio no início. Eles largaram os empregos, eu continuava na residência. E aí a gente fez um bem bolado, eles tocaram até eu terminar a residência. Poxa, que legal. E depois que você terminou a residência, você ficou 100% na Sanar? Ou você ainda trabalhava um pouquinho de radiologista em algum lugar? Como que funcionava isso? Bom, essa é uma questão que o pessoal sempre pergunta, né? Como é que foi esse largar a medicina assistencial? Porque eu digo que largar a medicina a gente nunca larga, porque a gente tem todo esse histórico e consegue atuar mesmo de forma indireta. Mas, para mim, a decisão foi mais suave, porque ela foi uma transição. Foi uma transição de carreira, não foi abrupta. Não acordei um dia e falei, tchau. Não vou ser mais médico. Não vou ser mais médico e vou me dedicar 100% à empresa. Então, o fato de ter sido gradual foi menos sofrido. Então, eu terminei a residência em 2014 e até 2017 eu ainda fui trabalhando com radiologia, mas metade dos períodos. Uhum. Então, cheguei a trabalhar no Fleury, trabalhei no Oswaldo Cruz, trabalhei em Porto Velho, fui para Porto Velho um tempo, passei 2 anos lá, voltei. E aí, quando a gente recebeu a primeira rodada de investimento... Quem que aportou? Na primeira rodada foi a IGA, antiga Ebrix, e a Vox Capital. Tá. E aí, quando a gente recebe o primeiro aporte ali de capital, aí eu saio 100%. Porque ali a gente já tinha uma estrutura que permitia até o próprio pagamento do meu salário full time ali, né? Porque antes era difícil. A gente sabe que uma das razões dos médicos serem menos empreendedores ou estarem menos em outras carreiras é porque o nosso custo de oportunidade é alto. Então, é difícil largar, né?
Não, para mim foi uma coisa que eu senti muito dificuldade. Porque além de eu ser médico, eu tinha um salário bom, cirurgião, tudo. Eu tinha... Meu custo fixo mensal era extremamente alto. Eu tenho 3 filhos e uma esposa que não trabalha. Então, para ficar full time aqui, essa empresa precisava estar me dando de receita, me cobriu o que a medicina me dava. Que Cara, era 3 filhos, ela não recebe remuneração, ela trabalha pra caramba, meu amigo. Não, eu tava falando só em termos de receita, ela trabalha verdade. demais, coitado. Com certeza. Mas isso para mim foi o mais difícil de tudo, de empreender. Ter que Sim. fazer essa jornada dupla Sim. que você fez por muito tempo. Também, para mim, essa jornada dupla foi super complicada também. É. E, cara, só um pouquinho pra galera, que eu acho que isso é muito interessante. Como foi o processo de criação da Sanar? Que você falou que você demorou 2 anos para chegar no modelo que você falou, cara, não, vamos abrir o CNPJ. O que vocês pensaram? O que você analisou? O que você foi ver? Você olhou o mercado? Como é que foi isso? Lá atrás, é interessante porque quando a gente nasceu ali, não tinha ainda formatado na cabeça das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, esse conceito de startup, Sim. venture capital. Era tudo mato. Né? Então a gente não sabia exatamente nem o que a gente estava fazendo. O que a gente tinha era a vontade de fazer algo diferente. Esse foi o caldo fundamental. A gente queria atuar no setor de educação e saúde, porque a gente via que tinham empresas muito tradicionais, que cobravam muito caro e cuja presença digital era zero, ou próxima de zero. Então, e esse mercado era super atrativo. Então, basicamente, foi esse o caldo. Assim, ó. Você tinha concorrentes que a gente chamava de old school, ou seja, cobravam muito caro, pouca presença online. A gente tinha vontade de empreender na educação e na saúde, e esse era um mercado grande quando a gente fez as contas do potencial tamanho que esse mercado tinha. Juntamos esses 3 elementos, juntamos os sócios, né? Eles já tinham vontade de empreender também, já tinham tentado outras iniciativas em outras áreas, e aí a gente, por onde a gente começa? Essa aqui. Então, qual vai ser o primeiro produto? A gente já não nasceu com a ideia, a gente nasceu com a vontade e com o cenário. Aí dentro desse cenário, o que a gente faz? E aí a gente começou, por uma restrição de capital, a gente não tinha grana. Qual o produto que a gente consegue lançar sem grana? Isso é legal. Então partiu daí. E o produto que a gente conseguia lançar sem grana era livro. Porque livro, eu convido os autores, eles escrevem, eles não ganham nada. E se vender, eles ganham, porque eles ganham royalty do livro. Então, foi assim que começou. Então, vamos começar com o livro. Um dos sócios tinha um know-how de editora, porque tinha já trabalhado em outra editora, então já tinha também alguns skills ali de como funcionava o playbook básico de fazer um livro. E aí, a gente começou por ali. Então, não é que a gente nasceu já com a ideia ou já com o produto. A gente nasceu com o cenário e por uma restrição, que era não temos dinheiro, o que você faz sem dinheiro? Aí a gente foi pro livro. Sim. Então, foi meio que essa a ideia inicial. Que legal. E vocês conseguiram ter a tração inicial na empresa só com esse esquema do livro até vocês receberem uma primeira rodada de investimento. Exatamente. Então, o livro foi o produto até os 2 primeiros anos da operação, ali, 2 anos e pouco. Basicamente, a gente chegou ali só vendendo livro online. Porém, livro é um produto super antigo, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita inovação no nosso... Não só no produto, mas no canal de distribuição e na forma de fazer. Então, tinha inovação em todos esses aspectos. Primeiro que a gente... como que nasceu o livro? O livro antigo nasce assim, né? Você é um expert em cabeça e pescoço. Fala, cara, eu vou fazer um livro aqui sobre nódulos na tireoide. A gente inverteu o processo e fez o seguinte. Abriu páginas no Facebook, na época. O Facebook era a principal rede social daquele momento, né? Que tinha mais engajamento. E começou a falar de dores que os médicos tinham. E aí, com base nas dores, a gente via qual eram as dores mais quentes. E aí a gente saía para buscar o autor. Ótimo. Então não era do autor pro livro, era do problema pro produto e não do produto para achar o problema. Vocês só tiveram essa abordagem por causa da visão de empreendedores que vocês eram. Porque é exatamente assim que um
empreendedor aborda uma situação, ele vai Exato. pelo problema, não pela pessoa que vai solucionar o problema. E aí, né? olha que coisa legal. Então, vamos dizer, ali a gente hoje está falando de carreira, né? Lá atrás essa dor era muito forte também, continua sendo. Então, a gente viu que a dor de carreira, de escolha da especialidade médica era uma dor grande. Cara, tem 60 especialidades médicas, eu não sei, é mercado, é o que eu gosto de fazer, o que que é? Então, tem essa dor. Maravilha. Então, começamos a postar conteúdo sobre aquela dor. Com base naquela dor, a gente falou, então vale a pena fazer um livro sobre como escolher sua residência médica. Foi um dos primeiros livros ali. Tá, mas como que eu produzo o livro? Aí, com a própria atração da comunidade, a gente convidou os autores ali mesmo. Então, eu chamei um colega que era cirurgião de cabeça e pescoço para escrever a especialidade de cabeça e pescoço. Convidei um colega nefro para escrever nefro, e por aí vai. Então, tanto serviu para eu convidar autores, o canal, e aí a gente fez uma engenharia de quebrar o conteúdo. Então, um livro que são 60 especialidades mais ou menos, tinha que ter pelo menos 60 capítulos. Então, para cada autor eu dei com um template de como deveria ser o capítulo. Então, a gente quebrou e estruturou a forma de produzir o conteúdo. Isso deu muita celeridade, então, tipicamente, um livro leva 3, 4 anos para ser lançado. A gente conseguiu fazer em 6 meses. Nossa, que legal. Porque a gente botou engenharia por trás, né? E, depois de pronto, o próprio canal que eu falei da dor, transformei a dor em produto, achei os autores, também era o canal de venda. De distribuição, né? E aí, quando a gente lançava, os próprios autores publicavam ali seu capítulo, né? Porque livro todo mundo se sente orgulhoso de ter participado. E ajudava a chegar em mais pessoas. Que legal. Então, no centro de tudo estava o engajamento do público. Né? Tanto para formatar o produto, criar o produto, executar e distribuir. Que legal, então, super inovador mesmo. Super inovador. Mas tudo que eu estou falando aqui, a gente só estruturou esse pensamento olhando pelo retrovisor, tá? Na época era meio que a gente nem sabia direito que estava fazendo dessa forma. A gente sabia que estava dando certo. Mas de forma estruturada, que aquele era o flywheel, a gente sabe agora. 2, 3 anos depois de tudo, que a gente olhou pelo retrovisor e falou, cara, esse é um flywheel. Que é, você engaja o público, testa as dores, cura, faz uma curadoria de produto, transforma num produto e distribui de forma efetiva. Que legal, cara, que legal. E qual que foi o próximo passo na Sanar que vocês fizeram? Hoje a plataforma, o que tem dentro da plataforma de vocês? Maravilha. Bom, passado esses anos iniciais ali da história do livro, né, da editora Sanar, nasceu como editora de livro físico, a gente cria a nossa tese, que é ajudar médicos a fazer a medicina melhor. Muito legal. E quando a gente criou a tese, né, até esses 2 anos não tinha uma tese, tinha uma aventura muito gostosa. Quando a gente formatou a tese, a gente falou, a gente é agnóstico ao produto. O que a gente quer, o que a gente é fiel é ao propósito da empresa. E o propósito é ajudar médicos a fazer a medicina melhor. Como? De diversas maneiras. Nosso foco principal é a educação, mas inclusive a gente tem outros produtos. E aí, nesse momento, a gente começou a se desprender da paixão pelo produto e se apaixonar muito mais pelo problema que a gente estava solucionando. E o que a gente viu? A gente viu, olha, tá tendo um boom de faculdade de medicina, não tem professor bom para essa galera toda. Vem uma nova geração muito mais digital e menos refém de sala de aula necessariamente, que está acostumado a aprender no YouTube, está acostumado a aprender em outros lugares. Então, aqui tem um caldo para a gente lançar um outro tipo de formato de aprender medicina. E ali coincide com a primeira rodada de investimento, a gente lança o Sanarflix, que é o Netflix do estudante de medicina. Isso. Cujo propósito é ajudar toda a graduação, do dia que pisa na faculdade até o R1, R3 ali. Agora liberou, né? Abertura de faculdade de novo, não foi? De novo, eu vi acho que semana passada, né? E ali, então, nesse momento a gente cria a tese e cria os primeiros produtos da tese, que é ajudar os estudantes. Mas, dando um passo para trás, a nossa visão mais ampla é ajudar até o último dia profissional, em todas as etapas desse médico, dessa médica, fornecendo soluções para toda a jornada. E aí, o Sanarflix é um sucesso absoluto, assim, né?
quase todo mundo do Brasil usa. Quase todos os estudantes de medicina. Quantas pessoas na plataforma? Um a cada 3 estudantes de medicina do Brasil tem a assinatura. Usar é mais porque a turma eventualmente até compartilha um com o outro. Mas 1 a cada 3. E mais de 16 faculdades aí no Brasil também usam como método eles usam complementar a na graduação. faculdade? A própria faculdade. Então, produto B2C, mas também B2B. Sim. Porque as faculdades entenderam que não faz sentido eu dar uma aula de patologia e às vezes a faculdade está lá no interior do Ceará, não tem professor bom de patologia lá. Então ela usa o Sanaflix e usa o professor muito mais para fomentar as discussões. Sim. Né? Para fazer flipped classroom, né? Sala de aula invertida. E então a faculdade começou a entender que por que eu preciso colocar meus alunos para mostrar um PowerPoint na sala de aula. E elas viram a gente não como uma ameaça, mas como uma parceria. Exato. E elas usam agora o tempo do aluno para um tempo de qualidade, que é discutir, ensinar a pensar, quebrar os problemas. Eles não precisam ser totalmente, exclusivamente conteudistas, né? Não faculdade. Precisa. Você pode ensinar uma abordagem clínica, né? Uma visão clínica para os problemas. E o conteúdo deixa com vocês. E o conteúdo, a pessoa pode ver em casa, na academia, no carro, onde ela quiser. Nossa, que legal. Então, foi um sucesso estrondoso, assim, né? Esse produto. Até hoje é um grande queridinho aí dos estudantes de medicina no Brasil todo. Porque tem tudo. Tudo, e não só dos hard skills, inclusive dos soft skills, né? Tem aula de empreendedorismo lá dentro, tem aula de finanças para médicos, de como abrir sua PJ, tem bastante coisa legal lá dentro. Que top, velho. Muito legal. E aí, bom, esse tempo passa, a gente saiu ali de 40 pessoas até quanto foi a editora, aí recebeu a primeira rodada de investimento, foi para umas 120 pessoas, aí depois recebeu uma outra rodada de investimento, a gente lançou o Sanar Residência Médica, que é preparatório para a prova de R1, R+, que tem uma abordagem mais de questão, foco em prova. Depois a gente lançou a Sanar Pós, que são as pós-graduações. Vocês têm pós? Temos algumas pós-graduações. E ano passado, né, a gente fez a aquisição do Cetros, que é essa escola de habilidades médicas. Sim. Que aí o foco é muito mais o hands-on, a prática. E que na medicina a gente não acredita só no digital. Pelo menos é a nossa crença. A gente acredita no digital, a gente acredita que tudo que é conteúdo pode ser e deve ser consumido online, mas existe a habilidade motora, existe a troca, existe o peer-to-peer, né? Você operar de um jeito e o colega falar, cara, eu não dou esse ponto desse jeito, olha aqui, isso ainda a tecnologia não destravou você fazer isso fora do cadáver lab, por exemplo, que a gente tem, ou fora de atender um paciente real e se submeter à pressão, à dúvida, aos questionamentos. Então, agora com todo esse grupo, aí a gente tem literalmente toda a jornada de educação aqui. Então, a gente tem alunos de 80 anos lá no Cetros. Que legal. E tem alunos aqui de 15 não, 16, 17 anos que quando entra na faculdade, às vezes tem no Sanaflix. Então, toda a jornada médica aqui a gente está vivenciando dentro dessa tese agora. Nossa, deve ser lindo ver isso, cara. Muito bacana. Hoje na Cetros, o que você faz exatamente? Você não é o CEO da Cetros, você é o CEO... Não, você é o CEO da Cetros, mas na Sanar você tem alguma posição? O que você faz na Sanar hoje? Maravilha. No Cetros eu estou como CEO, eu gosto de falar que a gente não é nada, a gente está, porque essa vida, cara, muda tudo, né? Então, eu estou como CEO lá, então eu olho o Cetros como um todo, né? Da experiência do cliente até a parte financeira, contábil, produto, marketing. Obviamente, a gente tem um time muito legal, muito, muito bacana. E na Sanar, eu participo das discussões que a gente tem de diretoria com os outros diretores, e lá também tem as divisões. Então, tem uma pessoa que cuida do Sanaflix, que a gente chama de plataforma do estudante, cuida do Sanaflix de residência médica, tem uma pessoa que cuida da pós-graduação, tem uma pessoa que cuida do shopping, que é a parte dos livros. Então, a gente se divide e a gente tem essas discussões. Mas eu diria que 85% do meu tempo hoje está no Cetros e 15% está nas outras business units, que é como a gente divide lá, né? Nas outras unidades de negócio. E eu acho que isso é uma dúvida que todo mundo tem, cara.
Como é que foi, assim, essa virada de chave? Porque hoje você fala numa boa que você é um CEO, que você, rodada de investimento, você fala com uma naturalidade, porque isso faz parte da sua vida hoje. Mas você tem uma bagagem totalmente médica. Como é que foi? O que você precisou aprender? Como é que você fez? Você fez algum curso fora? O que você precisou correr atrás para formar esse Caio que a gente tem hoje, cara? Excelente pergunta. Muita gente já me perguntou isso e felizmente para mim foi um processo, eu vou chamar aqui de natural, dentro do dia a dia do negócio. E infelizmente eu nunca tive tempo para parar, para fazer uma formação estruturada, né, para esse desafio. Até tenho muita vontade, mas nunca consegui parar para, por exemplo, fazer um MBA. Muita gente pergunta, você já fez um MBA? Não fez? Não fiz. Mas existe um processo de aprendizado que eu acredito muito, como médico eu acredito muito, que é uma das melhores formas de aprender, que é aprender baseado nos problemas que você vive. Sim. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Uma das áreas que eu mais gosto é produto. Então, quando eu comecei a ter as discussões de produto, eu comecei a fazer curso de produto. Aqui, fora, procurar alguns bons, outros não tão bons, e conversar com pessoas de produto e etc. Isso foi levando a eu ver que os problemas que eu enfrentava eram semelhantes a que as outras pessoas enfrentavam, e muita discussão. Eu acho que nesse mundo do empreendedorismo, que ele é menos técnico, como é o mundo médico, que assim, cara, é o artigo tal, você tem que fazer 10 cirurgias assim. Como ele não tem uma verdade absoluta da melhor forma de conduzir aquele problema, a melhor forma de aprender é, vivenciar o problema. 2, você ter uma rede de mentores que você possa acessar e trocar uma ideia. Alguém já resolveu isso 10 vezes. Ou alguém já errou. E aí, sabedoria é aprender com o erro do outro, né? Com certeza, alguém já falhou miseravelmente naquele problema e vai te falar, cara, não vai por esse caminho. E o terceiro cursos e treinamentos vem quase como o último. Nós, como médicos, a gente inverte, né? A gente fala assim, quero aprender a empreender, onde tem um curso de empreendedorismo? Quando, na verdade, assim, como eu me exponho a um desafio de empreendedorismo, logo depois eu aprendo. E não eu aprendo para depois fazer. Que não tem receita pronta, porque na verdade, tem, né? E, obviamente, tem muitas pessoas que te inspiram nesse processo. Né? Então, meus sócios são pessoas que me inspiram e que eu aprendi muito com eles. A gente teve a oportunidade de, junto com as rodadas de investimento, ter um networking muito grande. Sim. E se conectar com outros empreendedores para trocar uma ideia, porque os problemas são os mesmos. Numa empresa com 2, 3, 4 ou 10 mil pessoas, os problemas não são diferentes. Eles têm magnitudes diferentes, mas os problemas são os mesmos. É cultura, produto, marketing, pessoas. Não muda. E uma das coisas que eu acredito muito em educação também é você se inspirar. Para você se inspirar, você precisa ver alguém que faça 100 vezes melhor do que o que você imagina. Para você falar, quero chegar naquilo dali. Então, eu fiquei 15 dias no Vale do Silício, há uns 5 anos atrás, foi super legal. O que eu aprendi lá? Eu não aprendi nada, mas eu me inspirei. Eu fui no Netflix, eu fui no Facebook, eu fui no Google. O que eu aprendi naquele dia? Nada, mas eu vi. Eu vi as pessoas, eu vi como elas se comportam. Eu conversei com algumas delas e eu falei, caramba, isso existe. E é possível você chegar perto do que eles fazem aqui em algum nível. Não em tudo, mas é uma sacada, é um jeito de fazer uma coisinha, é um tipo de reunião que eles fazem que você vai lá e pega. Sim. E aí você vai montando o seu grande kit de ferramentas para que você consiga tocar o dia a dia de sua empresa, de seu negócio, sua iniciativa, sua organização, seja ela dentro de empresa, seja ela dentro da empresa que você trabalha. E foi meio que esse meu processo de aprendizagem. Eu não sei se é uma recomendação, ele funcionou para mim, porque acho que tem níveis a educação de adultos, ela é completamente dependente do que você se engaja com. Então, tem gente que gosta e prefere sentar numa sala de aula e receber o conteúdo e funciona. No meu processo, eu não tive nem essa oportunidade. Eu gosto, mas não deu tempo.
Então foi meio que essa história aí. Que legal. Eu enxergo, cara, igualzinho você. Quando eu comecei a empresa, foi tudo meio... Eu era muito cru. E foi a partir dos desafios que me impulsionavam. Putz, agora eu preciso entender melhor sobre esse assunto. Cara, eu entrava no Amazon, comprava 4 livros do assunto ali, pegava um curso e, li os 4 livros, tudo. Depois, prática, conversava com outras pessoas, muito parecido com o que você falou. Então, foi um processo que eu passei também. Eu nunca parei para fazer nada formal a respeito, mas a gente está aprendendo toda hora. E uma palavra que você usou, que eu acho que é a chave, cara, de tudo, é as coisas te inspirarem. E a gente como líder, né, você é um líder na Sanar, na Cetros, a gente tem que tentar inspirar os outros. Só assim a gente consegue fazer essa roda continuar girando, não é? Exatamente. Exatamente. Então a gente também tem que ser essa fonte de empolgação para as pessoas no dia a dia, conectar elas com o que a gente está fazendo, com o propósito do que a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo isso? Exato. O porquê é muito importante quando a gente está falando numa empresa. Porque uma empresa, é o que você falou, o foco de vocês sempre foi o problema, para quem vocês estão resolvendo. Esse é o foco. Quando a gente perde o foco e vira o que você falou no começo, no produto é o foco, quando você fica apaixonado pelo produto, daí é a cara de dar tudo errado, né, na verdade. Né? Exatamente. Sua paixão é, ajudar o médico, estar do lado dele, em toda a trajetória, como você falou. Quando você olha desse jeito para as coisas, fica tudo muito mais amplo, né? E fica tudo muito mais fácil e fica tudo muito mais inspirador também para quem está do seu lado. Exatamente. Porque o produto vai mudar, né, com o tempo. O público muda. A única certeza que a gente tem é que tudo vai mudando com o tempo, né? Então, não dá para ser fiel ao produto em si. Você tem que ser fiel ao cliente, à dor que você resolve. Cara, você fala bastante com médico sobre empreendedorismo, essas coisas, para médico que está querendo começar a se aventurar nesse mundo que você entrou cedo. Você fala com bastante pessoas assim? A gente fala. Geralmente as pessoas procuram, elas são curiosas, né? Eu acho que esse tema, ele acelerou muito, sobretudo no pós-pandemia, porque toda crise gera oportunidade, né? E na crise da pandemia, muitos médicos e médicas ali ficaram sem seu consultório, ficaram sem uma fonte de renda, e aí as restrições são um grande motivador da inovação, né? E aí o que eu faço com isso? Então a gente, sim, é procurado. E esse tema se tornou muito quente. Eu acho que tem um artigo recente que até os estudantes do HC, cerca de 50%, 60%, a maioria, não querem trabalhar com assistência. Eu acho que talvez a gente está até gerando uma distorção para o outro lado, que o tema está tão em voga, e talvez até numa palavra que, num aspecto um pouco ruim, que é moda, e eu diria até glamourização, que tem muita gente achando que é um caminho fácil, que é um caminho super legal, que é um caminho de alto retorno financeiro, quando empreender é um desafio diferente, não melhor, não pior do que assistência médica ou do que uma carreira de qualquer outra natureza. Ele tem como tudo na vida, essa é a minha teoria sobre a vida, tem prós e contras. Sim. Eu acho que a grande questão é encaixe. O que eu falo com as pessoas que falam, eu quero empreender, eu falo assim, será que você quer? Você já fez uma autorreflexão? Você é pessoa que gosta de tomar risco? Você é uma pessoa que consegue gerenciar bem seu ego? Você está disposto a dar tudo errado? Então, é muito mais sobre autoconhecimento do que necessariamente assim, me ensina a empreender. Sim. Eu acho que é a chave número 1, assim, será que você quer, mas é o querer verdadeiro, aquele que sai lá do estômago, sabe? Sei. Então, esse é o papo que eu tenho inicial quando alguém me fala desse tema aí. Eu acho que o mínimo de curiosidade sobre empreendedorismo, todo médico tinha que ter. Com certeza. Por que eu acho isso? Eu acho isso porque hoje um consultório é um empreendimento talvez um pouco menor do que a Sanar, né? Sim. Mas é Mas um os empreendimento. problemas são os mesmos, né? Exato, São os exato. mesmos. E se você
não enxerga do jeito que você enxerga as coisas, que um empreendedor enxerga as coisas, você vai ficar cometendo os mesmos erros vez após vez, pós vez. Isso vai acabar te desgastando. Eu enxergo que antigamente, na época do seu pai também é médico, quando você abriu um consultório, você já estava fadado a dar tudo muito certo. Tinha muito pouco médico no mercado, né? Você era muito mais valorizado. Então, assim, eles ganhavam mais dinheiro mais fácil, eu acho. Né? E meu pai já confirmou isso para mim. Ele não se abria uma plaquinha, colocava cardiologista em cima, provavelmente muita pessoa ia te procurar pelos seus serviços naquele lugar. É até aquela brincadeira, né? Igual administrar petróleo, né? Mesmo mal administrado, dá muito certo, né? Então, exato, perfeito. Observação perfeita. Então, assim, ele abriu a portinha, funcionou. Hoje a gente vive numa época que não é mais assim. E cada vez vai ficar mais difícil. E você não pode cometer os erros que antes o meu pai e o seu pai cometiam e estava tudo certo, porque mesmo mal administrado, você conseguia. Hoje não tem espaço para você errar tanto igual eles erravam. Então, se eles não se profissionalizarem, não olharem para isso com seriedade e com essa visão de empreendedor, que eu acho que o médico que está querendo ter um consultório precisa ter, daí eu acho que muita coisa pode dar errado. Então, o mínimo de visão, eu acho que a gente precisa colocar na galera, entendeu? Ele não precisa, às vezes, querer ter uma empresa grande igual a Sanar, tudo. Não, quero ter um negócio do tamanho do Caio. Não, mas para ter um consultório de performance, um consultório que coloca dinheiro no seu bolso no final do mês, que você consegue tirar o sustento, você tem que ter um mínimo de uma visão de empreendedor para você fazer isso. Concordo. O ponto é exatamente esse, assim, eu acho que não se deve glamorizar o empreendedorismo e não se deve negligenciar. E aí, dentro da carreira médica, até para que você fale assim, eu não quero empreender, eu não quero ter meu consultório, você precisa conhecer o que é. O que não dá é para fazer o contrário, que é exatamente o que você falou, é assim, me aventurar sem minimamente entender os desafios. Tem até o nome daquele efeito, né? Que é o unknown. O desconhecido. Eu nem sei o que eu não sei. Então, minimamente, se você não sabe nada, você não sabe que hoje o paciente não é garantido, forma de pagamento não é garantida, o convênio não é garantido, expertise técnica não basta. Você tem colaborador para pagar, você tem aluguel. Você confunde o caixa do seu consultório com a sua conta pessoal, que você paga as suas contas, realmente aí é o mínimo do mínimo. Aí você é um aventureiro que acha que está empreendendo e aí vai dar tudo errado. E o pior, porque o problema, na minha visão, não é dar errado. O problema é você não aprender nada com isso. E não saber nem por que você deu errado. Sim. Porque tá tudo certo em dar errado, desde que você tenha suas lições aprendidas daquele fracasso. Maravilhoso dar errado. Né? Fail fast, né? Fale rápido e aprenda com aquilo. Mas sim, eu acho que deixou de ser uma coisa que você faz por fazer e passou a ser algo profissional mesmo, assim. Tanto quanto você precisa ser profissional na cirurgia e saber suas técnicas, saber a evidência, saber quando indicar, quando não indicar, você também precisa saber assim, olha, cabe um consultório grande na minha cidade ou eu estou fazendo grande por ego? Isso. Né? Isso. Qual é o tipo de público que eu vou atender? É um público premium, eu vou fazer algo mais... Ou é um público mais baixa renda que eu quero fazer uma coisa de qualidade, mas uma coisa mais simples? E por aí vai, né? Requer um mínimo, né? Essas perguntas, né? Acho que é meio básico para se fazer, porque hoje todo mundo vai meio que no reflexo e fala, cara, eu quero fazer um belíssimo consultório, atender sempre o pessoal mais rico de todos, cobrar super caro. Então você vai muito na emoção nisso e você perde um pouco aquela visão analítica que você tem que ter antes de começar a construir alguma coisa, né? E é um super desafio, eu acho, né? Assim, você começar um consultório é um super desafio. Tem outras opções para quem não quer ter esse desafio. Fala, cara, os caras falando de empreendedorismo, não quero nada disso, eu não quero consultório próprio, eu só quero trabalhar, eu só quero ser médico.
tem muitas opções que um médico que não quer saber de consultório, ele vai ter. Ele vai poder dar plantão, ele vai poder atender em ambulatórios, em clínicas, vai poder ser um radiologista, vai poder fazer exame de imagem ali em clínicas de imagem, em hospitais. Então você tem diversas opções, tem para todo mundo, né? Eu acho que o importante é quem quer cair no consultório, saber onde ele está entrando. Não, e você tocou num ponto bem importante, que é o seguinte. Eu sou muito da visão que, assim, a gente tem que fazer aquilo, parece bem clichê isso que eu vou falar, e simples, mas é bem poderoso, que é, a gente tem que fazer aquilo que a gente curte fazer. Isso. E tem pessoas que gostam de gestão, administração, olhar números, olhar planilhas, trabalhar com pessoas, formar time. E tem muitos médicos que gostam da parte técnica. Cara, ler mais artigo, aprofundar no técnico e etc. E tá tudo certo. E hoje tem ferramentas que conseguem te suportar minimamente no pilar não técnico. Como você falou, você não quer ser um expert em engenharia e consultório, pô, tem vocês, por exemplo. Vocês podem suportar ali a gestão para as pessoas, ou tirar pelo menos um pedaço do trabalho operacional de fazer isso. Tem gente, por exemplo, que quer ter seu curso online. Hoje está muito na moda assim, isso daí. E não vai contratar engenheiras de software para desenvolver plataforma. Já tem outros aí de mercado que pluga. Então, hoje também tem um mundo das facilidades que você consegue fazer aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer, e delegar para outras empresas, outras soluções, aquilo que você não é bom nem quer ser. Agora, você precisa minimamente conhecer. Porque conhecer para saber até se estão te cobrando caro, barato, se vale a pena, não vale. E ter em mente que ainda para o médico, a hora dele vale muito. Então, cara, coisas anedóticas aqui que eu já vi. Eu já vi pessoas muito bem-sucedidas no quesito financeiro, que a pessoa faz a nota dela, faz o faturamento dela. Falei, cara, não compensa. É igual você falar assim, não, eu vou lavar meu carro no dia de domingo e vou passar 3 horas. Se for por lazer, tudo bem. Mas se não é bom para você, é melhor você delegar e passar aquelas 3 horas em outra atividade que ou te dá mais prazer ou te dá mais crescimento pessoal e profissional. E eu não tenho problema nenhum com nenhuma atividade. Eu acho que você tem que fazer aquelas que maximizam você enquanto indivíduo ou enquanto profissional, mas ter clareza disso. Não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, adoro passar aspirador em casa. Eu gosto de passar aspirador em casa, mas porque eu gosto. Mas se eu não gostasse, eu não faria. Porque não é inteligente, do ponto de vista de otimização do tempo, fazer um médico, médica lá, gerir sua própria contabilidade, como eu falei. Ou ter um contador ali antigão, que não sabe como otimizar os impostos para ele. Então, delega e foca naquilo que você é bom. Exato. Eu acho que a gente precisa saber, o médico, né, a gente precisa saber como cobrar resultados dessas pessoas. Então, o que você falou, você precisa conhecer minimamente sobre o que eles estão falando. Então, você consegue ver, pô, tá legal, será que essa bater uma bola, né? Exato, será que a campanha de marketing, que essa agência que eu tô pagando uma nota, tá dando resultado? Será que isso está legal? Você tem que saber ler alguma coisa. Tem que ser alfabetizado minimamente no tema. Exato. Então, essas skills que eu acho que os médicos precisam ter quando eles estão entrando na aventura de colocar um consultório, de ter um consultório, eu acho que são totalmente essenciais. Sobre isso que você estava falando, foi meu sócio na empresa. Um colega meu, cabeça e pescoço, um dos caras mais técnicos que eu conheço. Opera melhor do que eu, ele é fantástico, o Lorenzo. Fui meu R- na residência e mora em São José também. E quando eu comecei a empresa, daí foi meio, pô, cara, ele estava interessado, daí a gente virou sócio na empresa. Cara, acho que deu 2 meses e meio da empresa. Ele, com super autoconsciente, ele falou, cara, eu não sabia que ia ser assim. Essa vida não é pra mim. Eu não quero, eu gosto de estar lá operando, depois voltar pra casa, ficar com a minha família. Esse negócio de ter problema 24 horas por dia, de sábado. E tá no chuveiro pensando como vai ser o dia seguinte. Ele falou, cara, não quero, dá o papel e vou assinar, vou sair fora. E foi assim, ele ficou 2 meses e meio. Mas com a autoconsciência dele, ele falou, cara, eu preciso sair fora disso, porque isso não faz bem pra mim.
Eu acho que essa é uma chave, assim. Você ter sua autopercepção, seu autoconhecimento, sabendo o que você é bom, o que você não é bom, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. E monta uma matriz 2x2. O ideal é quando a gente é bom e gosta. Porque às vezes tem coisa que a gente é bom e também não gosta de fazer. Mas o ideal é quando você está no quadrante superior direito aqui, que é assim, eu estou fazendo o que gosto e sou bom nisso. Isso. Cara, quando você está nesse lugar, nessa posição, óbvio, você não consegue 100% do tempo estar nisso, mas se você está 100% no que você gosta e é bom, a chance de dar certo é muito grande. Com certeza. E saber que naquilo que você não é bom ou não gosta, saber a sua necessidade e como que você compõe, sejam com outras empresas, sejam com pessoas, aquelas outras coisas que você nem é bom nem gosta. Isso. Mas precisa. Né? Porque tem os maus necessários. Não dá para você fazer empresa sem... Eu estou falando contabilidade aqui porque é um tema que tende a ser um pouquinho mais chato para médicos, mas pode ser outra coisa. Ah, eu não gosto de, sei lá, da engenharia do agendamento ou do pós-atendimento. Eu não gosto disso. Não, beleza, mas precisa ter. Você tem que ter consciência de que precisa. Tem que minimamente ser alfabetizado no tema e trazer alguém que seja muito bom nisso para compor. Isso. Pô, Caio, acho que a gente conversou bastante coisa aqui. Obrigado pela presença. Se quiser, se a gente pudesse amarrar essa conversa com uma reflexão aí para os médicos, colegas que estão querendo empreender, seja uma empresa grande mesmo no consultório, o que você deixaria para eles, cara? Acho que a principal reflexão para mim é autoconhecimento, saber o que é importante de fato para você, não para os outros, mas para você, assim. O que é importante? Porque como a gente vive num momento muito de social media, então a gente confunde o que é importante para o outro e acha que aquilo pode ser importante para a gente, não necessariamente é. Acho que o primeiro é autoconhecimento. Identifica o que é importante para você, assim, lá no fundo, assim, é tempo, é grana. Se é grana, por que é grana? Para quê? Pensa bem sobre isso. É ego, e não é errado. Mas pensa, se ego é importante para você, se qualidade de vida, o que é mais importante? Não dá para ter tudo, mas faz essa escolha de maneira consciente. Se você ganha um pouquinho em um, você perde um pouquinho em outro e vai dar tudo certo, porque ninguém bate nota 10 em todos os critérios. Não existe isso na vida. Com certeza. Só nas redes sociais que a gente tem o viés de publicação. Todo mundo é feliz, rico, bem-sucedido, inteligente, né? E ainda tem qualidade de vida. Mas isso é só na rede social. No mundo real não existe. Então, autoconhecimento. E o segundo é gerencie seu ego. Ego demais. Eu acho que medicina vive muito disso, cara. É um ego gigantesco. A gente é treinado para ter esse ego, eu não sei como, mas a gente é. Né, em toda a nossa formação, trajetória. Se você gerencia bem, você sabe o que você é bom e por que você é bom naquilo, e o que você não é bom e por que você não é bom naquilo, você vai se tornar não só um profissional melhor, mas uma pessoa melhor. E não se esconde atrás de assim, não, eu sou médico e por isso... Não, você não é nada, cara. Você é bom em algumas coisas, você não é bom em outras. E só você identificar isso, você já vai ser uma pessoa melhor e vai buscar melhorar naquilo que você não é bom e vai maximizar ou potencializar aquilo que você é bom. Então, quando eu digo gerenciar ego, porque a gente tem que ter o ego de falar assim, cara, eu sou bom nisso aqui. E bater assim, não no sentido negativo ou arrogante, mas assim, de se empoderar e falar, ó, eu sou bom nisso aqui. E eu não sou bom nisso aqui. Isso aqui eu acho que é um divisor de águas aí para qualquer trajetória. Pô, fantástico, Caio. Obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com você, velho. Obrigado aí pelo convite, Evandro. Foi um prazer estar aqui com você. Esse papo foi maravilhoso. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma aí para quem estiver nos ouvindo, na trajetória de alguém. Tenho certeza que vai. Valeu. Valeu, um abraço. Boa.